Oi, pessoal, meu nome é Marcela e esse é o nosso primeiro vídeo aqui nesse canal, porque eu tenho um outro canal com uma amiga, mas enfim. Esse canal vai ser dedicado a indicações de série, doramas, né, no geral, reality show, reagindo a reality shows, reagindo a séries, doramas. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like nos vídeos para eu saber se vocês estão gostando ou não. Hoje eu vou trazer 3 dramas coreanos que eu tô assistindo nos últimos tempos, né? Então todos eu acho que estão em andamento ainda, que são séries novas. A primeira, então, vou fazer eu falo um pouco rápido. Eu tô tentando falar rápido, né? Porque eu falo demorado. Mas enfim. As 3, então, vou fazer um top 3 de doramas, assim. Eu fico, uau, querendo falar de dorama com todo mundo. Sempre foi assim. Porém, as minhas amigas não gostavam de dorama, no caso. Mas ninguém gostava. Agora que deu esse boom, aí todo mundo, eu amo dorama. Mas elas continuam não gostando. Então eu não tenho com quem compartilhar muito isso. Então eu resolvi fazer o canal no YouTube pra eu compartilhar as séries que eu mais gosto. E indicações, né? Porque eu assisto muito. Então, vou fazer um top 3 das séries que eu tô assistindo agora. No momento, não terminaram. Sai toda segunda e terça, todas elas. Então eu fico tipo, ai, meu dia mais feliz, segunda e terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, eu vou reforçar de novo, por favor. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostarem. Passou foi indicação do YouTube, você gostou do vídeo, por favor, se inscreva. E vamos pro vídeo, senão vai ficar muito longo. Os 3 que eu tô assistindo agora, eu vou colocar o nome aqui em cima, né? Aqui assim. Porque provavelmente eu não vou saber pronunciar nem em inglês esses nomes. Então, no meu top 3, em terceiro lugar, vem O Café. Esse nome que eu vou deixar aqui. É uma série, basicamente, sobre policiais, investigações, romance, só que com uma pitada de humor. Acontece um crime, muitos anos atrás, e o principal da série, que vai ser esse cara dono do café, que é um xamã, ele vai tentar resolucionar esse crime que ele também foi envolvido. Porque o crime acontece com o melhor amigo dele, então ele tá na cena do crime, mas ele não tem nada a ver com o crime. Vamos deixar esse pequeno spoiler aqui. Então, a irmã desse amigo dele também é policial e também já conhece o xamã muito tempo antes. Mas ela não conhece o xamã porque o xamã era amigo do irmão dela. Ela conhece porque ela fazia aula de boxe com ele na academia, né, de boxe. Enfim, o desenrolar da história, basicamente, eles tentando encontrar quem matou o irmão dessa policial e o amigo dele. E tem muitas coisas, acontece muitas outras assassinatos, então uma coisa vai ligando na outra. No caso da série, ele tem uma equipe, que é a irmã dele e um amigo dele. Cada um tem a sua função. A irmã dele, no caso, é a menina que investiga tudo, ela é ótima em tecnologia, ela consegue ver todas as câmeras. Então, por isso que ele virou um xamã, porque ela sempre tá falando com ele no ponto as coisas, né, que acontecem. E ele meio que finge que sabe. Mas eu não quero dar muito spoiler, então... No geral, a série é um pouco humor, drama e romance, né? Como todas as séries boas. Só que eu saí um pouco dos doramas que só tinha aquele romance, aquela, ai, vamos lutar, ai, que tem a segunda opção de cada um, que quer ficar com eles, aí começa a atrapalhar o romance. E nesse não é bem assim. Claro que vai ter a segunda opção de cada um também, mas nesse dorama em questão tem muitos casos pra resolver, aí tem morte, tem investigação, é tipo um romance policial. Tem muitas coisas legais acontecendo. Só que quem assiste muito dorama coreano sabe que é aquela coisa fofinha, como sempre. E nesse dorama tem coisas fofas? Tem. Mas a pegada dele é mais um humor, investigações policiais e eu acho que é mais isso. O romance, ele fica assim, acontecendo, mas não é a coisa principal desse dorama. Vamos dizer assim, o principal é encontrar quem é o suspeito do crime, quem matou, aí tem uma investigação, tem vários suspeitos. E o dorama, por enquanto, porque eu tô no 8º episódio ainda, por isso que ele tá no meu top 3, ele é aquele dorama que você senta pra assistir, você quer assistir outro episódio. Não é aquele dorama que você fala, eu vou assistir todos os episódios que tiver disponíveis agora, nesse dia. É aquele dorama que você fala, ai, nossa, que dorama legal. Você dá umas risadas, você gosta. A história vai se desenvolvendo, você vai se identificando com os personagens, vai achando legal. Só que não é um dorama assim, uau, eu vou parar minha vida pra assistir. Não é, mas é muito bom, então eu indico, se vocês tiverem um tempinho e anotar na sua lista, que eu tenho certeza que você tem uma lista de dorameira, que toda dorameira que se preste, que se preze, tem uma lista de doramas que ela nunca vai ver, talvez, mas que ela fez. Então esse é o meu top 3. Então vamos pro meu top 2, que esse foi o meu top 3. Esse top 2, ele poderia ser o top 1 fácil, porque esse 1 e 2 são os meus favoritos. Favoritos, assim. Chorei horrores com os dois.
Então, no meu top 2, eu vou colocar o I, Her. Eu acho que se fala assim, mas eu vou deixar o nome bem aqui. Na série, é sobre uma mulher, né? Por isso que eu acho que é o I, Her, porque ela é advogada, então já me... Uau! Pegou assim porque eu gosto de séries assim. Envolve polícia, FBI... FBI no caso não, né? Porque na Coreia. Mas envolve polícia, envolve tudo mais. Eu vou tentar não dar tanto spoiler, porque se eu falar muito da série, com certeza eu vou dar spoiler. No início da série, mostra ela querendo chegar no topo. Ela perde uma causa muito importante. Na verdade, a série é em volta dessa mulher, sobre a vida dela, como ela vai chegar no topo e um assassinato que aconteceu 18 anos atrás. Então a série basicamente é sobre ela, o principal da série, que é outro menino, e uma menina que morreu há 18 anos atrás. Então as pessoas investigam esse caso, tudo mais, mas mostra mais a vida dela e como ela queria chegar no topo. Então o emprego dela também está envolvido na vida pessoal dela, de alguma forma, porque tem o dono dessa empresa. O dono dessa empresa tem muito participações na vida dela, vamos dizer assim. Então, não posso dar spoiler. É uma série de advogados, então quem é advogado aí que quer assistir a série com aquelas. Mas é uma série muito interessante, você fica assim, eu quero assistir o próximo episódio vai sair quando? Eu amo essa série. Só que eu já chorei muito na série, porque acontece algumas coisas que eu considero um pouco pesadas, como estupro, pessoas não passa isso na série, mas fala sobre isso. Como que é, assim, a realidade, sabe? De uma mulher que foi estuprada na Coreia, as leis na Coreia, fala muito sobre isso, fala que tem muitas falhas na lei lá, e principalmente fala sobre poder, né? Dinheiro. No início, você não gosta da principal, pelo menos eu não gostava da advogada, porque eu achei que ela era completamente sem coração. Você começa a criar um ranço por ela, assim, fala, caramba. E eu não posso dar spoiler do que vai acontecer, mas a partir do momento que acontece um marco importante na série, no início da série, você começa a ver ela com outros olhos e por outro ângulo. E quanto mais tempo vai passando na série, mais você vai enxergando ela de outra forma e vendo que ela fez escolhas pro futuro dela, mas que essas escolhas tinham um porquê, entende? Então a série é muito interessante porque mostra como é difícil ser mulher em um cargo alto também e como o poder e o dinheiro movem o mundo de alguma forma. Então eu acho que é muito interessante para quem gosta de série assim assistir. E além das investigações e sobre a vida dela e todo o drama e tudo que vai acontecendo de ruim na vida dela e que vai acontecendo de ruim na vida do outro personagem, vamos falar sobre o outro personagem que é acusado de um crime em que ele é inocente e passa bastante tempo preso, porém ele consegue provar a inocência dele e é solto. Ela foi a advogada dele e foi esse caso que ela perdeu. Então, esse caso vai fazer outros acontecimentos na série depois de um tempo, que eu não posso falar, senão vai ser um spoiler. Mas os dois vão se apaixonar. Esse pequeno spoiler eu posso dar, porque eu acho que é o padrão de qualquer série. Os dois vão se apaixonar e aí vai acontecer muitas coisas. Mas a série, em geral, não tem, assim, tanto... Mas eu acho que a série fica mais interessante exatamente por isso, porque ela foca nos personagens individualmente e também foca neles sendo uma família, vamos dizer assim, amigos. Como é bom você ter amigos que te apoiam, ter pessoas que acreditam que você não fez tal coisa, ter pessoas que vão lá lutar por você, tentar te defender, independente do que você tenha feito. E por eles te conhecerem, eles sabem que você seria incapaz de ter feito aquilo. Então a série, ela retrata muito sobre dinheiro, sobre romance, sobre vínculos, amizade. Então é uma série muito boa pra você assistir e você quer assistir mais e mais e mais. E você vai chorar com essa série porque ela, sério, você chora, não tem como. E agora eu acabei de assistir o 14º episódio, simplesmente chorei horrores. Então eu super indico essa série. Se você é mulher, principalmente, e você quer ver essa série porque fala muito sobre como é bom você ser resiliente e ter força. E com certeza você pode chegar no cargo que você quer. Só que muitas das vezes você precisa abrir mão de muitas coisas. E fala também que às vezes você nem precisava daquilo, sabe? Você nem precisava chegar tão alto assim. Porque aquilo na verdade nem te faz feliz. Muitas das vezes aquilo te afasta de muitas coisas boas e te aproxima de muitas coisas ruins. Então a série é meio que reflexiva pra mim, porque eu sempre tô tentando ver dois lados
E é muito interessante, ao mesmo tempo, te envolve muito, a trama da série é muito legal. Eu não sei se deu pra entender bem, porque eu não consigo contar uma coisa sem dar spoiler sobre isso. Mas qual a graça seria se eu viesse aqui e desse o spoiler da série e você fosse assistir a série e já soubesse tudo? Então, eu super indico. Eu vou deixar o nome aqui bem grande pra vocês procurarem a série e tirar suas próprias conclusões no meu gosto pessoal. Eu amei. Eu amo também série fofinha, eu amo aquela série bem clichê, mas é ótimo também você ver esse tipo de série onde uma mulher principal e ela tá tentando chegar no objetivo dela e trabalhando duro pra isso, mesmo que ela faça escolhas erradas muitas vezes. E, sei lá, é uma série muito boa pra você refletir também e chorar. Ver romance, amizade. Então espero que vocês tenham entendido e gostem também da série. Deixa aqui se você já assistiu essa série, se você gosta dela. Se você não assistiu, mas vai assistir. Quando você assistir, volta aqui pra falar se você gostou da série, o que você achou, se foi isso tudo mesmo, se você chorou, se você teve raiva da personagem, igual eu tive no início. Como foi? E agora no meu top 1 é Eat, Love, Kill. Eu não sei se fala assim, mas vou deixar o nome aqui. Essa série, assim, tá no meu top 1 porque me pegou forte. Como eu falo com meus amigos, pegou no meu emocional. Eu ficando emocionada por causa de série. Eu boto no grupo falando, gente, eu tô chorando. Aí os meus amigos, gente, não, de novo, Dorama. E sim, essa série, ela é um pouco diferente também das outras, mas ela é muito parecida com essas três no quesito de que envolve polícia. E essa série tá no meu top 1, com certeza, das séries do momento. Porque a série toda, eu acho que eu chorei em todos os episódios. Porque fala sobre um desaparecimento de uma criança em um bairro pequeno, onde todo mundo se conhecia. Onde ela fica extremamente preocupado, porque ele que olhava ela, os dois são irmãos gêmeos. Inclusive, esse irmão dela é o principal da série, junto com outra menina que também foi sequestrada. Esse é um pequeno spoiler. É uma trama em volta disso. Ele volta pra esse bairro depois de anos. Ele se formou em chefe de cozinha. Então ele volta pra esse bairro pra abrir um restaurante. Mas o verdadeiro intuito dele é investigar o caso, porque nunca teve uma solução. Então, depois de 18 anos, ele volta para o bairro e tenta achar o culpado. No bairro, tem um homem que ele foi considerado suspeito e acabou a vida dele. Ele simplesmente não conseguiu mais emprego, nem nada disso. E ele e o filho dele são também próximos ao principal da série. Só que depois do que aconteceu, eles se afastaram. Então a série vai contando a história de tudo o que aconteceu. E do nada aparece um stalker na série. E ele é o stalker da principal da série, de uma das principais da série. Tudo começa a ocorrer depois disso. Ele simplesmente vai atrás dela, diz que tá apaixonado, que os dois são namorados, mas nunca foram. Não posso dar muito spoiler agora. E aí vai acontecendo muitos fatores que envolvem todo mundo desse bairro. Então, no final, todo mundo é um pouco suspeito de ter pegado a menina, ou matado, ou feito alguma coisa. Então a série, ao meu ver, ela é uma série leve e ao mesmo tempo muito pesado. Porque se você convive com crianças, provavelmente a série vai mexer muito com você. Se você é pai, mãe, tio ou whatever, gosta de criança, tem bom senso. Sentir um pouco emotivo e envolvido, porque cada hora você acha que é um suspeito que sequestrou ela, cada hora acontece uma coisa nova e você fica, meu Deus, e a série vai te envolvendo de um jeito assim que você fica, eu preciso ver o próximo episódio, eu preciso ver o que vai acontecer. E aí os principais da série se apaixonam, no caso, o irmão da menina que sumiu, o irmão gêmeo, e essa outra menina que o stalker tá atrás dela. E eles se apaixonam. Eles têm uma ligação muito forte, que ele sente todos os sentimentos que ela tem. Quando ela tá feliz, quando ela chora, ele também chora, mesmo que eles estejam distantes. E ele só tinha essa conexão com a irmã dele. Então, a partir desse momento, ele começa a imaginar que ela poderia ser a irmã dele. E ele não quer que ela se apaixone por ele de jeito nenhum, por causa disso. E ele fala pra ela que não é pra se apaixonar por ele de jeito nenhum, porque ele tá sendo bom com ela, porque ele se importa. Mas, como quem conhece, como todo dorama, claro que ela vai se apaixonar por ele. E claro que quando alguém fala pra você, olha, não se apaixone por mim, o seu cérebro vai entender o quê? Isso. Ele é a pessoa certa, se apaixona assim. Então ela começa a se apaixonar por ele. E ele percebe isso porque ele consegue sentir os sentimentos dela, como eu falei no início. E aí toda a trama é em volta disso. Encontrar a irmã dele sumida. Os dois apaixonados e todos os segredos, histórias e mistérios que tem nesse bairro, que envolve ela também. Que envolve a família dela, que é a mãe dela e a avó dela. E ninguém sabe muito bem o que aconteceu, quem pegou a irmã dele, sumiu. Só que esse stalker começa a falar com ele que
ele sabe quem sequestrou a irmã dele. Então ele começa a querer ir atrás dele pra saber quem é a pessoa que sequestrou. E isso ele sabe porque ele não fala. E aí ele fala que a principal da série também sabe quem é o cara que sequestrou a irmã dele. E que os dois não podem ficar juntos. Que ele não acredita muito nisso. E passa um tempo e eles vão descobrindo algumas coisas. Eu tô tentando não dar o mínimo de spoiler, mas eu tô sentindo assim que eu vou acabar dando um spoilerzinho. Enfim, eu vou encerrar aqui a minha introdução da série, porque é basicamente isso. Vai ter morte na série, vai ter desaparecimento de uma criança, vai ter romance, vai ter stalker. Então a série é basicamente muito boa. Sinceramente, você fica todos os episódios, você termina assim, eu preciso ver o próximo episódio, eu preciso saber o que vai acontecer com o principal, o que tá acontecendo na série. Você fica horrorizado outras horas com o que acontece, você fica surpreso quando você descobre uma coisa nova, uma pista nova, e parece assim que você tá investigando o caso junto com a polícia. E é muito interessante. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco também sobre essa série, e uma coisa importante que eu achei dessa série é que ela mostra a vida de outros personagens bem mais que outras séries, vamos dizer assim. Tem mini histórias acontecendo também, que você também acha interessante. Não é só essa história, então vai te envolvendo em várias histórias, você fica torcendo pelos personagens, você fica torcendo por cada história, então eu acho que vale muito, muito a pena vocês assistirem. É muito fofinha também, às vezes, e tem muito drama, tem muito choro. Claro, não é uma série tradicional de ficar, ai meu Deus, que lindoso o tempo todo, mas é uma série muito interessante pra você ver, porque tem várias coisas acontecendo em volta de uma história. Tem várias outras coisas acontecendo, vários outros... Como eu, vocês também com certeza vão ter sempre um alvo de um suspeito de quem sequestrou a irmã do principal da série. Vocês sempre vão ter uma ideia de quem é, e aí no outro episódio já vai mudar tudo. Você vai falar, não é essa pessoa mais. Todo mundo é suspeito, o tempo inteiro. E aí do nada você vai falar, não, com certeza é esse daqui que fez. E só no final da série, tipo, no 13º episódio, por aí que você vai ter mais ou menos uma certeza de quem sequestrou a criança da série. Mas o importante é que você sempre vai estar muito envolvido na série. Eu acho que esse é o ponto forte da série, que ela te prende muito, porque você tá sempre envolvido, querendo saber quem fez tal coisa, pra onde fulano foi, o que tá aprontando, será que foi esse fulano que fez, mas ele era muito próximo da família, será que foi esse, será que foi esse daqui, nossa, esse tá muito suspeito, e você começa a criar muita teoria na sua cabeça, e eu acho que é isso que, de alguma forma, faz a série ser muito boa, porque além do romance, você tá envolvido tentando achar quem foi a pessoa que sequestrou a criança, que é uma coisa muito triste. A gente sabe que acontece muito isso de sequestro de crianças e desaparecimento de crianças. Não só crianças como adultos também, mas que é um tema bem pesado. Acho que por isso que às vezes você chora. No caso eu, né? Que às vezes eu choro. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Talvez eu não tenha explicado direito, porque é o meu primeiro vídeo fazendo uma explicação de série sem dar spoiler. Então imagina, pra uma dorameira que adora falar de série, de dorama, de K-drama, de todos, e aí eu não posso dar um spoilerzinho, eu tenho que me conter, e aí como que eu vou contar o contexto sem dar um spoiler? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram essa série, deixa aqui nos comentários, curte, comenta, e eu espero que esse vídeo chegue até você, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com seus amigos, com suas amigas, ou amigos que também são dorameiros e que gostam de séries, que gostam de doramas. Espero que eu traga mais séries, mais reality show aqui também. Compartilhe o vídeo, deixe um like, se inscreva no canal para nos ajudar. E é isso, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Me desculpe se eu fiz um grande spoiler talvez, ou se eu não expliquei direito, mas no próximo vídeo vai estar melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.